Doutor Davi Wippe, eu não estou entendendo absolutamente nada. Vou começar por uma coisa lógica que eu estou falando aqui. Como é o nome desse homem, desse médico do Einstein que falou aí? Importante, ô Débora. Como é o nome desse? Como é o nome dele? Não, fala logo aí. Jean. Sobrenome eu não sei. Jean. É o doutor Jean. O doutor Jean falou assim, não, ele podia ser liberado sim, mesmo com coronavírus, porque foi orientado e tal. Pô, então por que nós arrumamos 2 aviões com militares, cheios daquelas roupas, e isolamos os caras lá na base de Anápolis, botamos soldado com metralhadora, quem chegasse perto de um daqueles caras que não tinham o coronavírus, era metralhado imediatamente e tal, fizemos uma operação de guerra para trazer os caras para cá e de repente o cara cai no Einstein, tem coronavírus, eles liberam o cara para ir para casa. Eu não entendi isso aí, sinceramente eu não entendi. E não adianta, eu estou vendo que o senhor está falando assim, olha, vamos ter calma e tal, mas... Calma, tudo bem, todo mundo está com calma. Você vê rua de Milão, não tem ninguém. Você vê cidades da China, não tem ninguém. Você vê locais turísticos em todo o mundo, não tem ninguém. Então, é claro que as autoridades não podem sair alarmando o mundo. Mas que está todo mundo com medo, está todo mundo com medo. Vamos espalhar a calma e tal. A calma é legal até um determinado ponto, né? Porque depois já vira irresponsabilidade. Mas, primeiro eu queria saber por que o cara não ficou no Einstein, dentro daqueles quartos pressurizados e que não contaminam ninguém. E por que liberaram esse cara, doutor? Boa tarde, doutor. É um prazer falar com o senhor, que é coordenador dessa nova comissão para controle do vírus aqui em São Paulo. Prazer em falar com o senhor, doutor Davi. Muito obrigado, boa tarde, Datena. A conduta do Einstein foi impecável. É assim mesmo. O indivíduo procurou com uma síndrome respiratória alta comum. Inclusive, o paciente foi muito perspicaz. Ele viu que a Itália passou a ser um país de referência, apresentou poucos sintomas, procurou Einstein. Pelo que nós sabemos aqui na secretaria, ele foi examinado, colhido os exames, como ele estava muito bem clinicamente, ele foi encaminhado para a sua residência e lá está em isolamento. Do ponto de vista de dados de hoje, formação da vigilância epidemiológica do município, que ele está praticamente sem sintomas. Datena, se nós formos internar todo mundo que tem tosse e febre, o sistema público e privado de São Paulo, do Brasil e do mundo vai ruir em 2 minutos. Concordo plenamente com isso. Do Einstein, eu concordo plenamente foi com isso. Absolutamente adequada. Davi, eu concordo plenamente com isso, doutor. Porque se for internar, primeiro que o SUS é uma porcaria, o sistema público de saúde do Brasil é uma porcaria, não dá para internar nem quem não tem coronavírus. Ia congestionar o sistema, claro que sim. Tanto que lá na China os caras fizeram um hospital em 10 dias, ou não sei quantos hospitais só para isso. Mas o primeiro caso que aparece, o hospital libera, até agora eu não estou entendendo. Não, porque ele está em isolamento total na casa dele. Quem é que garante que ele está em isolamento na casa dele? Total. Quem é que garante? Quem é que garante? Tem alguém lá para olhar? Para ver se o cara está em isolamento? O cara deve ser um cara responsável e daí por diante e tal. Claro que deve ser. Mas quem é que garante que o cara está em isolamento? Eu sei que a gente não vai ter condição de, se houver essa epidemia de coronavírus no Brasil, e o senhor disse que era questão de tempo chegar aqui, deixar bem claro, Davi falou comigo há 15, 20 dias atrás ou mais, falou, Datena, questão de tempo, o coronavírus vai chegar no Brasil. E chegou, né? Quem é que garante que, de repente, um cara desse, por exemplo, se ele parasse na padaria, foi o exemplo que eu dei aqui para comer um sanduíche, e aí? Não foi ninguém do Einstein atrás dele e nem da secretaria para saber se o cara ia parar no meio do caminho ou não. O primeiro caso, você já deixar sair do hospital, não é meio esquisito isso, não? Eu não acho, não. Eu vou te dar um dado que vai refletir bem o que eu penso. Esse vírus tem uma característica. Ele fica incubado no indivíduo até 14 dias. O que é incubado? O indivíduo adquiriu, não tem sintomas, transmite e você não sabe que nem que ele está infectado e nem que ele é transmissor. Então, como é que você controla o que vai ser a maioria dos pacientes? Pacientes sem sintomas que são transmissores. Então, a conduta de internação não é por isolamento, a conduta é por gravidade. Esse paciente, pelo que nós entendemos e que nós estamos vendo na sequência, era um paciente oligossintomático que foi encaminhado para casa e está muito bem. Eu entendo que a conduta foi absolutamente adequada. O paciente assintomático,
é o que é mais perigoso, porque ele transmite o vírus, só que ele não tem, ele tem a doença, não apresenta sintomas da doença, ele é resistente à doença, só que ele é condutor da doença e transmite a doença. Esse é sintomático, é o mais perigoso que tem. Esse é o pior que tem, entendeu? É aí que eu fico preocupado. Bom, as providências que o Estado de São Paulo está tomando a partir de agora, e o Brasil, né? E, aliás, está confirmado que o cara tem coronavírus mesmo, esse sujeito que foi internado no Einstein? Confirmadíssimo. O primeiro diagnóstico do Einstein é a confirmação no Adolfo Lutz. Não há dúvida que ele é, teoricamente, o primeiro caso aqui do Estado de São Paulo e do Brasil. O Estado de São Paulo, eu não respondo pelo Brasil, mas o Estado de São Paulo é um estado que está muito bem preparado, tem 5.000 postos de atendimento, são mais de 10.000 leitos, sendo quase 8.000 de unidade, mais de 100.000 leitos, quase 8.000 leitos de terapia intensiva. Então, São Paulo tem uma estrutura pública e privada da atenção primária, alta complexidade, preparada para esse vírus e mais, Atena, nós já passamos por isso. Não tem nenhuma novidade. Nós enfrentamos o H1N1, nós enfrentamos recentemente a febre amarela. Eu sou do tempo do primeiro diagnóstico de AIDS, 1982. Nós não tínhamos formas de diagnóstico, nós não sabíamos a transmissão e nós não tínhamos medicamentos. Quer dizer, nós fomos saber que o vírus era o vírus da AIDS um ano depois, em 83. Então o Estado de São Paulo está preparado. Esta equipe que foi montada para assessorar o secretário e o governador é uma equipe de experts, além de muito competentes e experientes, que já lidaram com isso muitas vezes. Davi, mas eu nunca vi nas outras epidemias anteriores, doutor, esse temor que nós estamos vendo agora aí. Seria uma má informação midiática ou seria exatamente porque hoje nós temos um fenômeno que não funcionava como funcionava antigamente, que é a rede social, né? Internet na época do SARS, dessas epidemias anteriores, até do Ebola lá atrás, não era tão ativa como é agora e é globalizada. Seria esse conjunto de coisas, porque eu estou vendo Milão aqui, nunca vi Milão sem ninguém lá, né? Principalmente naquela catedral, só tem isso aí também em Milão. É moda, é essa catedral, aquele shopping, uma porta aqui do lado, que é um Arco do Triunfo. Aí fica todo mundo aqui, entendeu? Rodando aqui, não tem ninguém lá. Os caras estão realmente... Na China, então, você vê cidades fantasmas. Na Coreia do Sul começa a acontecer a mesma coisa. Você entendeu? Os países estão... Países normalmente muito visitados. Na França já começa a pegar. Daqui a pouco não tem ninguém lá, só tem a Torre Eiffel e um cara olhando e com aquelas máscaras e coisas que tais. O temor que nós estamos vendo no mundo é muito maior que nas outras epidemias. Seria por falta de conhecimento ainda do que é esse vírus ou por causa da difusão de notícias e até fake news em rede social, doutor Davi? A notícia oficial da imprensa está de melhor qualidade, está ótima, está muito bem noticiada. A cobertura hoje da coletiva contou com mais de 20 veículos de comunicação, bem qualificada, no ponto certo. Agora, o que você não controla e a novidade são as redes sociais, que aí vale tudo. Vale desde a boa notícia até médico oferecendo para tratar com substâncias não comprovadas. Então, na minha leitura, esta divulgação via internet que não tem controle, as fake news causam esse tumulto que como nós nunca vimos antes. É muito por conta disso. A imprensa oficial, a cobertura oficial, eu acho que está muito qualificada, está muito adequada e em dia. As pessoas se informam, as pessoas estão indo em busca dos avanços que estão acontecendo. O problema não é um problema, mas é uma realidade, são as redes sociais que ninguém tem controle. Bom, um ponto fundamental não é você só descobrir a doença, é como você curar a doença, é claro. O diagnóstico é importante, é claro que é importante, é fundamental. Tanto que através do diagnóstico chegou-se à determinação de uma cepa que é uma mutação de um vírus que já existe, que é o coronavírus, que foi lá para um hospedeiro, um bicho, mudou de configuração genética e aí se tornou isso que é o coronavírus ou Covid-19. Não é? O problema não é só você descobrir a doença, é saber como é que você cura a doença ou evita a doença. Para a vacina seria o quê? De 2 a 3 meses aí, já passou um mês. Os caras já estão trabalhando em cima disso. Vamos botar 3 meses num tempo médio para você descobrir uma vacina ou cura.
Para a AIDS tentaram fazer isso, não conseguiram até hoje. Tem hoje coquetéis e tal, mas não tem cura, entendeu? Esse vírus, é possível descobrir uma vacina para ele, porque é um vírus, né? E se há tempo para impedir, por exemplo, uma pandemia, mesmo que ele não seja tão letal quanto vírus anteriores e tal, ele mata algumas pessoas, né? Mata algumas pessoas de grupo de risco e daí por diante. É possível você fazer a vacina antes que ele se espalhe pelo mundo, ou o senhor acha que não? Olha, o Dr. Anthony Fauci, do NIH dos Estados Unidos, um dos principais órgãos de pesquisa do mundo, anunciou que a vacina entrará em pesquisa clínica em 3 meses. O que é isso? Vai ter o produto, mas tem que ser testado. Esse teste reflete o quê? 2 situações. Primeiro, o poder de proteção da vacina contra o vírus e depois a segurança. Isto leva tempo. Eu não acredito que tenhamos uma vacina antes de 1 ano, o lado de vacina. Medicamentos, off-label. O que é off-label? Quando você tem um medicamento com uma indicação e passa a usar em outra doença, pela semelhança do vírus, do componente de RNA. Isso já está sendo testado. Agora, para você ter em larga escala e ter a certeza da competência de um antiviral, você precisa também de tempo. Então, neste momento e nos próximos meses, nós vamos estar tratando sintomaticamente e sustentando a vida dos pacientes mais graves. Doutor Davi, a gente não quer espalhar temor por ninguém, por lugar nenhum. Nosso objetivo é acalmar. Mas eu continuo vendo as ruas do mundo inteiro vazias e os caras, é aquele famoso quem tem medo. Uma pergunta para o senhor, que sempre foi um brilhante médico e cientista. Brilhante pesquisador, mas foi sincerão a vida inteira. Tem como o senhor dizer que nós podemos evitar uma epidemia de coronavírus no Brasil ou não? Ou a partir desse primeiro caso, e olha que nós estamos no verão, hein? Estamos no verão. O senhor está falando de um ano aí, nós vamos enfrentar inverno. Tem como impedir que isso, se virar uma epidemia global, o Brasil fique livre disso ou não? O senhor acha que o vírus vai chegar aqui da mesma forma que chegou na China, da mesma forma que chegou na Coreia do Sul, no Japão e está agora no norte da Itália, se espalhando pela Itália? Não há hipótese do Brasil ou qualquer país evitar que isso aconteça. O que favorece os países da América do Sul nesse momento? É a temperatura quente. Se você olhar, inclusive, a Itália, onde que está tendo a maior prevalência? Mais gelado. Nos locais onde a temperatura está mais fria. Claro. Né? Então, neste momento, nós estamos, entre aspas, protegidos pela estação do ano que nós vivemos. Agora, daqui a pouco, nós vamos entrar no inverno. E inverno é tudo que o vírus gosta, não só esse. Outros vírus, influenza A, B, parainfluenza. Então, nós temos que ter cautela em afirmar uma coisa ou outra. Nesse momento, nós temos uma situação de um caso. Seguramente nós teremos muitos mais casos. Não dá para falar em epidemia agora, mesmo porque nós não sabemos como esse vírus vai se manifestar, como ele vai progredir num país tropical. Isto é a aquisição de conhecimento que você vai tendo dia a dia. Davi, qual é o conhecimento que os cientistas mais brilhantes que estão trabalhando com esse vírus têm de 0 a 100%, hoje? Olha, Datena, eu vou te dar um dado que é muito curioso, né? Eu nunca vi uma rapidez tão grande. Você, de uma hora para outra, você descobriu o vírus que estava causando problemas na China. Os pesquisadores chineses distribuíram o genoma do vírus para pesquisadores do mundo inteiro. Em tempo recorde, estão se tomando providências e já propostas de vacina e de medicamentos. Eu preciso lembrar de novo da epidemia de AIDS, Datena. Em 1982, nós diagnosticamos o primeiro caso autóctone no Brasil. Nós só fomos saber o que era o vírus em 1983. E nós não tivemos diagnóstico durante anos, só depois do diagnóstico. E nós não temos vacina até hoje. Nós temos um competente tratamento através das drogas antirretrovirais. Mas, veja, a diferença de uma situação e outra. E por quê? Porque o vírus HIV ele é mais complexo, mais difícil de ser estudado. De qualquer forma, eu acho que as providências científicas diagnósticas correm com uma rapidez nunca vista antes. Olha, vamos esperar que o mundo consiga resolver essa situação. Já resolveu outras vezes,
Às vezes o vírus aparece com uma cepa nova e ele mesmo desaparece. Foram assim com as grandes epidemias que quase acabaram com a população mundial, na época em que não havia forma de se combater essas doenças. Hoje a medicina é ultra avançada, tem muito mais condições de controlar epidemias, evitar pandemias e daí por diante. Tá? Antigamente o vírus aparecia e sumia, como o da gripe espanhola, por exemplo. Exterminou boa parte da população mundial, depois desapareceu, sumiu. Encontra-se esse vírus em gente que morreu, congelada, em expedições, por exemplo, nos polos. Até hoje você encontra isso aí. Mas ele sumiu, desapareceu. Vamos esperar que Papai do Céu seja benevolente com a gente e que não esteja fazendo um controle populacional numa terra onde tem gente pra caramba, tem gente demais. E não é menos curioso, não é a teoria da conspiração, que tenha surgido num país onde há a maior população do mundo. Mas por quê? Eu vou dizer, isso é tese, não é tese de cientista, é tese de um cara burro como eu. Eu não tenho acesso a muita informação, nem quero ter. Mas você tem lá 1 bilhão e 600 milhões de chineses. Tem comida para todo mundo? Claro que não tem. Tanto que a China importa comida para caramba e come arroz para caramba, que é o que eles mais produzem e encosta. Boa parte da China é deserto, é o centro da China. Então não tem, são os maiores importadores, acho que é o maior importador de comida do mundo, inclusive do Brasil. Não tendo o que comer, você acha que os caras gostam de comer grilo, formiga, rato, morcego, tatu? Claro que não. Mas é o que tem. E faz parte da cultura milenar dos caras. Você entendeu? Agora é que a China está impedindo o consumo de animais silvestres lá. Mas é questão de cultura. Muita gente, pouca comida, o cara come o que tem. E esse bicho devia estar sei lá, se era aquele tatu, que eu nem sei o nome daquele negócio lá, ou se era um morcego, mas esse bicho usou um hospedeiro que normalmente não é comido por seres humanos. E que lá, por uma questão de cultura, foi comido por um ser humano e se espalhou. E tomara que o ser humano não acabe se matando. Porque também, se a gente não morrer disso, a gente arruma uma guerrazinha nuclear e a gente mesmo termina com a gente. Essa é a minha expectativa otimista do mundo. Se não vier um meteoro daqueles que eles botam todo dia na televisão para explodir o mundo. Davi, foi um prazer falar contigo. Eu tenho certeza que essa comissão criada aqui em São Paulo é das mais competentes. Veja a sua competência de todos os componentes para que nós façamos o melhor possível para impedir que esse vírus aí mate muita gente. Obrigado, viu, Davi?